Dizem que as montanhas de Minas guardam segredos que ninguém deveria despertar. Eu sempre achei que isso era só folclore, conversa de interior. Mas no dia em que eu, minha esposa Ana e nossa filha Júlia nos mudamos para aquele casarão antigo, isolado no coração do estado, descobrimos que o silêncio daquele lugar não era silêncio. Era um disfarce, um manto cobrindo algo que vivia ali. Algo que não queria ser incomodado. No começo, o cenário era perfeito. Natureza, ar puro, paz. A casa tinha mais de 100 anos. Janelas altas, portas pesadas de madeira e um assoalho que gemia a cada passo, como se respirasse. Parecia charmosa, parecia viva. E nós não imaginávamos o quanto isso era literal. As primeiras noites trouxeram um silêncio tão denso que parecia observar. Foi nele que ouvimos os primeiros rangidos, lentos, calculados, atravessando os corredores vazios. Eu dizia que era a madeira, que casas antigas sempre fazem barulho. Mas havia algo no olhar de Ana, um medo que ela tentava esconder, e eu fingia não notar. Com o passar dos dias, os sons mudaram. Deixaram de ser estalos aleatórios e passaram a ter ritmo, intenção, presença. Uma noite, assistíamos a um filme quando ouvimos algo arrastando no andar de cima. Um móvel pesado, lento, como se alguém estivesse movendo aquilo com prazer, saboreando o som que produzia. Subi sozinho, tentando ser racional, mas encontrei os quartos vazios, as janelas fechadas, nada fora do lugar. A sensação de ser observado, porém, era impossível de ignorar. Ana percebeu isso no meu rosto, e naquela noite, pela primeira vez, tranquei a porta do nosso quarto. Mas quem percebeu antes de nós foi Júlia. Crianças veem o que adultos fingem não ver. Ela começou a dizer que ouvia sussurros no quarto. "Eles falam baixo, papai", ela dizia. Mas eu não entendo o que dizem. Era impossível não notar o pavor nos olhos dela. E o pior, algumas noites eu também ouvia. Um murmúrio quase imperceptível, como se alguém respirasse bem perto do nosso ouvido, mas invisível. Depois vieram os passos. Passos leves, cuidadosos, caminhando pelo corredor de cima enquanto nós três estávamos juntos no andar de baixo. Eu corria para conferir. Nada, sempre nada. Até que parei de subir. Comecei apenas a olhar para o teto, sentindo a espinha gelar. A casa não estava assombrada. Ela era consciente. Alguns cômodos eram piores. O porão, úmido, escuro, com paredes de pedra, exalava uma energia sufocante. E no fim do corredor havia um quarto trancado. O antigo dono nunca explicou o porquê. Só disse que não era importante. A partir daí, o clima mudou. Uma noite, Ana deixou um copo cair na cozinha. O barulho ecoou pela casa. E então, do corredor de cima, veio uma risada infantil. Fraca, abafada, mas real. Real demais. Ficamos paralisados. Não havia vento. Não havia madeira trabalhando. Aquilo foi uma reação. Uma entidade respondendo à nossa presença. Como se estivesse se divertindo com o nosso medo. O pior momento aconteceu numa tempestade. A luz caiu e ficamos apenas com velas. Júlia dormia entre nós. De repente, todos os sons cessaram. Vento, chuva, trovões, tudo. O silêncio se tornou uma entidade. Um manto sufocante. E então veio o cheiro. Um odor forte de enxofre, queimado, que parecia subir do chão. Eu me levantei para tentar entender, mas Ana me segurou. Os olhos dela estavam cheios de pânico. E então ouvimos um choro de criança vindo debaixo da casa. Fraco, triste, carregado de dor. Aquele som cortou o ar como uma lâmina. Júlia murmurou no sono. "O bebê tá chorando de novo." Meu coração quase parou. Ela já tinha ouvido aquilo antes. Eu gritei para o escuro, tomado por desespero. "Quem está aí? O que você quer? Deixa a gente em paz." O choro cessou imediatamente. E no vazio que se seguiu, uma voz respondeu. Não veio do chão. Veio de toda a parte. Uma voz velha, arrastada, maligna. Uma voz que não era humana. Ela disse apenas, "Saiam." Não era um pedido. Era uma ordem, uma expulsão, uma sentença. Pegamos Júlia e corremos. A chuva despencava, a casa tremia. E então Ana, com a voz falhando, sussurrou. "As luzes."
As luzes se acenderam. O casarão, completamente sem energia, estava iluminado. Todas as janelas, todas. A luz amarelada piscava, como se a casa respirasse. E na janela do quarto trancado, uma silhueta magra e alta nos observava. Eu acelerei sem olhar para trás. Abandonamos tudo. Nossos móveis, nossas roupas, nossos sonhos. Não voltamos nem para buscar documentos. E até hoje, às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço aquele choro. Como se o que vive naquela casa tivesse nos seguido. Sei que o interior de Minas é cheio de causos e mistérios, mas alguns lugares escondem coisas que não querem ser descobertas. E aquele casarão era o lar de algo antigo demais para ser compreendido. Agora eu pergunto, o que você faria no meu lugar? Ficaria? Fugiria? Já viveu algo assim? Se você teve coragem de chegar até aqui, então precisa fazer duas coisas. Agora. 1. Se inscreva no canal Contos da Escuridão. Aqui você encontra relatos reais, histórias de casas assombradas, manifestações sobrenaturais, entidades malignas e mistérios que desafiam a lógica. 2. Comente sua história. Sua experiência pode aparecer no próximo vídeo. Compartilhe este vídeo. Às vezes, dividir o medo é a única forma de sobreviver a ele.